O mundo buscando respostas. O mundo se encontra em um momento de plena expansão econômica e, agregado a isso, de sérias questões. O crescimento da população mundial renova as necessidades básicas para a manutenção da qualidade de vida no planeta. E, em contrapartida, os recursos naturais estão se tornando cada vez mais escassos. E o desenvolvimento da humanidade chegou, então, em um momento que requer ainda mais desenvolvimento. As atividades industriais não podem correr o risco de deixarem de produzir do dia para a noite. E, ao mesmo tempo, elas devem prover qualidade de vida para uma imensa população sem agredir o meio ambiente em que essas pessoas vivem. São essas questões sérias que o mundo vem buscando e precisando de respostas. O contínuo desejo por patamares superiores de conforto, traduzidos também nas necessidades sociais dos seres humanos, e a evolução da tecnologia, criam novas necessidades para a sociedade. Esses fatores alavancam o consumo mundial e as empresas devem produzir mais para atender essa demanda, fazendo com que todos os setores consumam mais energia, desde a extração da matéria-prima até a utilização do produto acabado. No Brasil, isso é ainda mais acelerado pelo modelo econômico adotado pelo país de redução da pobreza pela inserção das classes mais pobres em classes mais favorecidas através da massificação do consumo. Segundo o modelo de desenvolvimento atual, mais energia significa extrair mais petróleo, cuja queima acarreta emissões de CO2 para a atmosfera, acelerando o processo de aquecimento global. Os combustíveis fósseis representam ainda 55% da matriz energética mundial, e suas fontes são finitas. Alguns países importadores já possuem problemas na segurança do abastecimento de petróleo, e a economia mundial fica sujeita a flutuações de seu preço. Para garantir o desenvolvimento sustentável, o mundo precisa rever sua matriz energética e focar naquelas que sejam limpas e renováveis. E neste contexto é que torna-se viável uma magnífica fonte de energia renovável, as células a combustível. A tecnologia que surge como promissora para fornecimento não só na geração de energia elétrica, mas também no setor de transportes é das células a combustível. O Brasil fechou o ano de 2010 com uma frota de quase 65 milhões de automóveis elétricos. Para neutralizar o gás carbônico emitido por esse contingente, seria necessário aumentar mais 11 vezes a cobertura da Mata Atlântica existente no território nacional. Utilizar carros elétricos é uma alternativa concreta, contudo ainda requer esforços na sua consolidação tecnológica, principalmente no que tange o uso de baterias, que além de problemas relacionados à sua eficiência, são fundamentalmente agressivos ao meio ambiente. Já as células a combustível garantem o fornecimento de energia elétrica aos automóveis de maneira fundamentalmente limpa. Trata-se de uma célula eletroquímica que converte a energia química proveniente de reações de um combustível e de um oxidante em energia elétrica. O processo envolvido nessas transformações de energia se dá através de um sistema eletrodo-eletrônico. A eficiência de uma célula de combustível pode ser maior do que 90%, ou seja, quase toda a energia de um combustível pode ser transformada em energia elétrica. A estrutura física da célula de combustível é dividida em basicamente 4 partes. Primeiramente, temos o eletrólito, também chamado de membrana. Ele age como separador ou isolador, impedindo a passagem de elétrons para o outro lado da célula. A segunda parte é o eletrodo. Esse se divide em anodo e catodo e é o local onde a reação química ocorre. Entre o eletrodo e o eletrólito, existe a terceira parte da célula de combustível, o catalisador. Ele auxilia na reação química. A quarta e última parte são os coletores de corrente, em inglês chamado de bipolar plates. Como o próprio nome diz, ele vai coletar a corrente, ou seja, os elétrons, e fornecer a tensão da célula. Agora que já conhecemos a estrutura da célula, vamos falar sobre seu funcionamento. O hidrogênio na forma gasosa é injetado na célula através dos canais do lado do anodo. Lá ocorre a separação do hidrogênio em elétrons e prótons. O eletrólito
permite a passagem dos prótons para o outro lado da célula. Já os elétrons são obrigados a passar através de coletores de corrente, criando então uma corrente elétrica. No lado do cátodo, o oxigênio na forma gasosa é injetado através de canais. No cátodo, ocorre a combinação dos prótons de hidrogênio, elétrons e oxigênio, formando água e calor como subprodutos. Agora vem a dúvida. Qual a diferença entre uma bateria comum e a célula de combustível? O princípio de funcionamento de uma bateria comum, a conversão eletroquímica de energia, isto é, transformar energia química em energia elétrica, também ocorre. A grande diferença é que uma célula de combustível, os produtos químicos são constantemente injetados na célula, e enquanto esse fluxo existir, a energia elétrica vai ser projetada. Já em uma bateria comum, todos os seus produtos químicos se encontram dentro dela. Por causa disso, uma bateria comum pode acabar, e o usuário obrigado a recarregar ou descartá-la. O motor de combustão utilizando gasolina como combustível, nos dias de hoje, possui um rendimento de apenas 20%. Ele faz a conversão da energia térmica da gasolina em energia mecânica. Pode-se observar o baixo rendimento nesse tipo de motor e mesmo assim ainda é um modelo predominante no mercado. Já a célula de combustível gera uma tensão contínua. Com isso, ela necessita do uso de um motor inversor para converter energia elétrica em energia mecânica. O rendimento total da geração usando célula combustível é em torno de 64%. O exemplo atual é o carro fabricado pela Honda, chamado Concept. Ele possui um rendimento de 60%, muito próximo do rendimento teórico especificado anteriormente, que era de 64%. Em contrapartida, um carro elétrico que utiliza bateria comum possui um rendimento total de 72%, maior do que de uma célula combustível. O grande problema da bateria comum, que tem que ser levado em consideração, é que o carro necessita de ser ligado à rede elétrica para carregar. Com isso, considerando o rendimento de uma termoelétrica de 50% para fornecimento de energia e acrescentando esse valor à conta, o rendimento cai para 28,8%, sendo assim muito menor do que uma célula combustível. Diante dos problemas ambientais apresentados e da necessidade que o mundo tem de manter a qualidade de vida das pessoas, a célula combustível surge como uma possível solução em tecnologia limpa e de alta performance, podendo substituir o padrão dos automóveis a combustão por carros elétricos a célula combustível. A eficiência de células de combustível possui uma dependência de temperatura muito pequena quando comparadas aos motores de combustão, cujo rendimento é determinado pelo ciclo de Carnot. Assim, as células de combustível, mesmo e especialmente em baixas temperaturas, na prática obtêm-se altos índices de eficiência, variando de 55% a 60%. Esse indicador, não isoladamente, não é a principal vantagem dos sistemas de geração de energia com células de combustível, mas sim o seu fator ecológico, além de serem silenciosos, compactos e de fácil manutenção. As células de combustível em si não produzem resíduos tóxicos ou nocivos ao meio ambiente. Já não se pode dizer o mesmo da produção de hidrogênio. A molécula de hidrogênio não é encontrada na natureza. A maneira de obtê-la é a partir de outras moléculas. Uma fonte de molécula de hidrogênio são os hidrocarbonetos. O petróleo, por exemplo, é formado por hidrocarbonetos, mas conseguir hidrogênio a partir deles tem como subproduto carbono, que reage com o oxigênio na atmosfera, resultando em dióxido de carbono. Outra opção é utilizar a água como fonte de hidrogênio. Basta quebrá-la. Entretanto, esse processo despende muita energia, o que torna tal método de produção muito caro. Existe aqui, inclusive, um outro grave problema. Se a energia elétrica ser utilizada para a eletrólise da água fornecida por uma termoelétrica, esta produz também carbono, o que vai para a atmosfera, gerando poluição. Vale ressaltar que as centrais de produção elétrica através de células de combustível podem ser implementadas junto aos pontos de fornecimento, permitindo assim a redução dos custos de transporte e de perdas energéticas nas redes de distribuição. E ainda, a substituição das centrais termoelétricas convencionais, que produzem eletricidade a partir de combustíveis fósseis, por células de combustível, melhorará a qualidade do ar e reduzirá o consumo de água e a descarga de água residual. Um dos maiores problemas para utilizar células de combustíveis é o alto custo de desenvolvimento e implementação, quando comparado ao uso de fontes de energia convencionais.
O hidrogênio não constitui um combustível primário, portanto, é encontrado associado a outros elementos da natureza, tais como biomassa, água, hidrocarbonetos e gás natural. Apesar de 48% da produção mundial de hidrogênio ser oriunda de gás natural, há esforços para mudar esse cenário, com foco nas matérias-primas renováveis como biomassa e água. Neste contexto, é que se apresentam soluções viáveis a partir da água de forma limpa através da eletrólise. Já existem estudos que comprovam a viabilidade da produção sazonal de hidrogênio na usina Itaipu Binacional, que durante o período das chuvas verte água, ou seja, energia turbinada. Isso ocorre porque já não se pode mais armazenar energia potencial nos reservatórios, pois já estão cheios, e muito menos em baterias, pois é completamente inviável. Portanto, uma alternativa real é a transformação desta energia em hidrogênio através da eletrólise da água, que pode ser comprimido e armazenado com sucesso. Outro aspecto fundamental na incorporação das células de combustível à matriz energética brasileira é a questão social explorada pela tecnologia. A massificação de sua aplicação promove o desenvolvimento de um sistema energético de maior valor agregado, ou seja, sua implementação não só gera empregos, mas constitui a formação de uma mão de obra mais qualificada para o país. Dentre os fatos apresentados, ainda existem várias barreiras a serem enfrentadas, mas uma coisa pode-se dizer: não resta dúvida que as células a combustível serão a energia do futuro. Dessa forma, o mundo caminha cada vez mais rumo à sustentabilidade.